quero convidar a igreja a abrir comigo no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versículos 18 e 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 18 e 19. Nós temos aqui no telão, você pode acompanhar aqui com a gente. O texto bíblico diz assim. Vamos juntos? Samuel ministrava perante o Senhor. Vamos juntos. Sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Amém. Meus amados, hoje eu quero falar sobre a túnica de Samuel. Aproveitando este dia das mães, comecei a pensar num exemplo de mãe e no ministério dessa mãe em relação a seu filho. O que isso produziu ao longo dos anos na carreira de Samuel? Esse menino que está sendo consagrado a Deus, que recebia da parte da mãe uma estola sacerdotal, uma túnica sacerdotal, tinha uma história, mas esse menino foi extremamente importante na história do povo de Israel. Este Samuel se tornou um sacerdote, se tornou um grande profeta, se tornou um grande líder, a ponto de ser realmente uma luz no meio de uma nação que estava sem referências boas. Passou a ser um menino extremamente usado por Deus, de menino para adolescente, de adolescente para jovem, até a sua fase adulta, um homem de um caminhar impecável, de uma integridade acima da média, e de uma consagração a Deus ímpar. Mas muito do que esse homem foi resultado do que aquela estola, do que aquela vestimenta representou para ele. De ano em ano, a mãe trazia essa vestimenta para ele. E você vai entender por que ela trazia essa vestimenta. Mas quando ele recebia de ano após ano uma estola, uma túnica, de acordo com o seu tamanho, ele era pequenininho, depois o outro ano um pouquinho maior, depois um pouquinho maior, mas a cada ano ele recebia uma túnica de acordo com o seu tamanho, de acordo com a sua idade, de acordo com a sua maturidade, fazendo com que essa experiência ficasse tão impregnada nele, que transformou a vida dele no homem que de fato ele foi, um homem ungido, um homem abençoado. O que essa estola que ele recebia da mãe representava? Em primeiro lugar, uma história sacrificial. Diga, uma história sacrificial. Mais uma vez, uma história sacrificial. Vamos entender um pouquinho a história de Samuel. Samuel é filho de uma mulher que era estéril. Ela não podia dar à luz. E naquela cultura, não que fosse a vontade de Deus, mas um homem casava com, às vezes você vê registro na Bíblia de um homem casado com duas mulheres. Era um contexto, era uma cultura do momento. Não era o plano perfeito de Deus, mas algumas famílias eram constituídas desta forma. E então, o seu marido, chamado Eucana, era casado então com Ana e casado com Penina. E Penina era uma mulher que não tinha dificuldade para gerar filhos. E então ela gerou filhos, mas Ana não conseguia engravidar. E aquilo para ela, especialmente naquela questão cultural, era sinônimo de vergonha, de desprezo, porque uma mulher que não conseguia dar filhos para o marido, ela era rejeitada pela sociedade. O marido tinha até direito de rejeitá-la e procurar uma outra pessoa, caso a sua esposa não pudesse então engravidar. De tal maneira que, a cada tempo, Penina, que era sua rival, todos os dias jogava no rosto dela: olha, eu sou mãe, você não é, eu gero filhos, você não gera. E ficava aquela coisa, aquele constrangimento e aquela dor ao longo dos anos,
Até que Ana, ela se achega diante de Deus e fala: Senhor, tira de mim essa vergonha, tira de mim esse opróbrio, e eu quero fazer um voto agora. Se o Senhor me der um filho, homem, eu o devolverei, e ele será teu por todos os dias da sua vida. E então um dia que ela estava muito amargurada, orando, chorando, o sacerdote olhou para ela, achou que ela estava embriagada, e ela disse: não estou embriagada, olha a hora do dia, eu não estou embriagada. Mas é uma mulher que chora, é uma mulher que lamenta diante de Deus a vergonha e o opróbrio que eu estou experimentando. Mas quando ela se levantou da oração, ela já não era mais triste. Ela não tinha ainda voltado para casa, tido intimidade com o marido, não tinha acontecido isso ainda, mas quando ela se levantou da oração, daquele dia em que ela despejou a sua tristeza diante de Deus, quando ela se levantou, a alma dela não era mais triste. Era como se alguma coisa naquele tempo de oração fosse selado. Olha, não importa o que venha acontecer, mas esse meu pedido foi ouvido e Deus atendeu. Ela se levantou, estava feliz, estava alegre, voltou para casa, teve intimidade com o marido, e depois de 1 ano, ela estava com uma criança no colo. Depois de 9 meses, ela estava com uma criança no colo. Deus ouviu a sua oração. Mas agora vem a parte mais difícil. Deus me deu, mas eu fiz um voto, e esse voto é de que eu venha a devolver ao Senhor. E o interessante, queridos, é que quando a nossa vida está nas mãos de Deus, olha que coisa interessante. Ana precisava de um filho, mas Deus desejava muito também um filho conforme Samuel. Por quê? Era uma época em que os homens não ouviam a voz de Deus, não tinha quem ouvisse a voz de Deus, poucos, raramente, tinha um profeta ali, outro acolá, mas precisava haver alguém, desde as entranhas, consagrado a Deus, de tal maneira que quando Deus responde a oração de Ana, na verdade Deus responde o seu próprio desejo. Deus se utilizou daquela situação aflitiva de Ana para que pudesse então agraciá-la com um filho, enquanto ao mesmo tempo Deus era agraciado com um menino. Aquele menino foi uma resposta para Ana, mas foi uma resposta para Deus. Eu quero ser uma resposta para o mundo, e eu quero ser uma resposta para Deus. Quem quer ser uma resposta para o mundo e para Deus? Amém, meu querido? Depende de você. Depende do seu nível de consagração e de entrega. Amém? E então Ana, com talvez as suas emoções mais em ebulição, porque que bênção, o menino veio, o menino nasceu, mas agora está na hora de entregar o menino. Então vamos cumprir a promessa, vamos cumprir o voto. E então ela foi, e com a palavra que ela empenhou, ela pegou a criança e colocou na casa ou no lugar onde o sacerdote Eli, que era o sacerdote da época, tinha seus filhos, e era ali que ele cuidava do ofício sacerdotal. Pois bem, então ela viajou e entregou o menino para que ele pudesse ser cuidado pela casa sacerdotal, e lá ficou por todos os dias da sua vida. Mas a cada ano ela trazia uma estola sacerdotal. Essa estola sacerdotal, em primeiro lugar, representa uma história sacrificial. Porque aquele menino, depois de nascido, ele não conhecia a história. Ele não sabia quantas lágrimas tinham sido derramadas. Ele não sabia que o ventre da sua mãe era estéril. Ele não sabia o conflito, a luta, a vergonha. O que aquela estola sacerdotal, aquela túnica sacerdotal representava? Uma história que você não sabe, mas que você precisa saber. Eu queria te perguntar hoje, papai e mamãe, você já contou a história da sua vida para os seus filhos? Você já contou se você veio lá do sertão do Ceará, como meus pais? Você já contou o quanto você ralou para chegar no lugar onde você está hoje? Você já contou a história dos seus avós? Você já contou a história da imigração? Você já contou quantas lágrimas você já derramou? Sabe por quê, queridos? Porque às vezes as pessoas já pegam um bonde andando, e elas
E elas têm uma visão errada da vida, elas têm uma impressão errada da vida, e elas agem de uma forma, às vezes, displicente com dinheiro, displicente com relacionamentos, não valorizam as amizades. Sabe por que às vezes não valorizam amizades? Porque não ouviram a história de um grande amigo seu, ou de uma grande amiga sua, que na hora da maior crise da sua vida, estendeu o braço para você, a seu favor, para poder dizer: escuta, você está desesperado, mas fica tranquilo, porque você tem um amigo aqui, você tem um amigo leal aqui, você tem um companheiro que na hora da sua falência, que na hora da sua crise, que na hora do seu vale profundo, não vai te deixar passar fome. E às vezes, queridos, não conhecemos a história dos antepassados, não conhecemos a história do pai, da mãe, do avô, não conhecemos a história que deve fazer com que a nossa vida seja vivida com valor, respeitando os mais velhos, respeitando os idosos. Sabe por que às vezes nós, nova geração, não olhamos para o idoso da forma como nós deveríamos olhar e ver e contemplar? Porque não conhecemos histórias. As histórias da nossa própria família, a história da nossa mãe, a história do nosso pai. Você pode imaginar como nós chegamos no dia de hoje, e eu me controlo quando vou orar pelas mamães aqui. Todo esse dia das mães para mim é um desafio muito grande. Minha mãe está viva, mas toda vez que eu penso nela, pequenininha, brincando ali com a sua família, e vem uma senhora que ela nunca viu na vida, entrou dentro de casa, conversou com a mãe dela, e saiu da casa depois de conversar com a minha avó, passou no quintal, pegou a minha mãe pequenininha e levou embora, sem falar nada com ninguém. Combinou alguma coisa com a mãe dela e levou embora. E ela só foi ver a mãe depois que ela tinha 40 anos. Só foi rever os irmãos depois que ela tinha 40 anos. E ela contando as histórias de como é que foi a vida dela na casa desta senhora, que depois passou a ser a minha avó. Mas até um bom tempo da minha vida, eu não conhecia da história. Olha que coisa interessante, eu não sabia da história. Até que um dia minha mãe, todos nós grandes, ela pegou e disse: olha, a minha história é essa. E eu já grande, quando ouvi a história, eu fiquei pasmado. Não acredito. Agora eu sei porque que a minha avó era loira, totalmente loira. Agora eu entendo, ela era loira, bonita, alta assim, e toda a minha família morena, e olha eu moreninho. Minha mãe foi tirada do quintal da casa dela, e só foi rever a mãe depois dos 40. E aí eu fico olhando, fui vendo a história daquela baixinha, guerreira, que aprendeu a chorar, a engolir o choro, e aprendeu a sofrer, e aprendeu a lidar com situações assim extremamente difíceis, que não vou contar agora, senão vai ser uma novela, e não cabe aqui agora. Mas o que eu quero dizer é que, a cada ano que a mãe vinha para dizer: filho, eis aqui a tua túnica que eu preparei, olha só o cheirinho de mãe, olha aqui, teci com as minhas próprias mãos, é a costura que eu preparei para você. Eu não posso estar com você porque eu te entreguei ao Senhor, eu te visito uma vez por ano, e a cada ano uma vestimenta na sua medida, na sua estatura. Mas é aqui, olha o presente da mãe, a mãe está presente. O que aquela túnica representava? Uma história que ele precisava saber. Uma história que ele precisava conhecer. E quando a gente aprende a história dos nossos pais, quando a gente aprende a história dos nossos avós, ou a gente vai querer imitar, ou a gente vai aprender também, talvez para não imitar, dependendo do caso. Mas você precisa conhecer a história. Porque há de chegar um momento na sua vida em que você vai onde você vai tomar uma decisão. Eu vou imitar essa caminhada, eu vou imitar essa escolha, eu vou ser alguém como ele. Ou então vai poder dizer: não, isso eu não quero ser, isso eu não desejo ser. Mas é importante que você conheça. E ao conhecer, você vai se tornar um homem e uma mulher, ou uma mulher.
do jeito que Deus quer que você seja. Em segundo lugar, queridos, aquela estola representava uma palavra que vale mais do que as entranhas da mãe. O que é mais comovente do que as entranhas da mãe? Porque a mãe se joga debaixo do trem, a mãe faz o que tiver que fazer, mas a palavra que ela empenhou era mais importante do que as suas entranhas. E isso ele levou para a vida toda. E você tem que guardar isso. Porque uma palavra que você empenha, você tem que cumprir. Porque nossos filhos estão vendo o que a gente fala, o que a gente promete, nas pequeninas coisas. Às vezes no Dia das Mães, aquelas brincadeiras, aqueles memes, né? Do filho se vingando da mãe, dizendo: mãe, olha que presente bonito. Na volta a gente compra, né? Que é o que geralmente as mães, quando estão sem dinheiro, o filho pede: mas eu quero aquele carrinho, quero aquele brinquedo, então vamos lá, na volta a gente compra. E depois acaba não comprando e vai embora, e chegou a hora da vingança, né? Dia das Mães, a hora da vingança. Mas, amado, o que eu quero dizer para você é o seguinte: é que o que tem mais precioso do que as entranhas, a comoção de mãe? O que pesou mais para Ana, apesar das suas entranhas se moverem? É meu filho, eu tenho direito sobre ele, eu sou mãe dele, mas por conta de uma palavra que eu dei, da qual não me arrependo, foi um voto que eu fiz, de que se o Senhor me desse, eu entregaria para ele. E então, movendo-se entranhas ou não, comovida, constrangida ou não, uma palavra vale mais do que as entranhas da mãe. Aquilo para ela podia ser um corte tremendo, um corte, uma ruptura. É a mãe entregando o filho. Houve no passado uma novela chamada Barriga de Aluguel, cujo conflito era esse, né? Emprestou o ventre para nascer uma criança, mas na hora de entregar a quem de direito, não, agora é meu, não é seu. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que essa estola, essa túnica que ele levou, e que a cada ano era uma nova, fazia com que ele se lembrasse: a minha mãe prometeu, e a minha mãe cumpriu. Portanto, eu serei sempre um homem de palavra. E isso ele levou para a vida toda. O primeiro rei que ele unge, que é Saul, Samuel, chega para Saul e diz o seguinte: olha, você vai ser ungido rei, mas espera 7 dias, porque em 7 dias eu vou lá onde você está, e vou fazer um sacrifício a Deus, vou imolar um animal, vou apresentar um sacrifício para liberar o seu reinado, para que você possa desenvolver um ministério abençoado. Espera 7 dias. Pois bem, Samuel foi para um lado, Saul foi para outro. Mas Saul começou a ficar apertado, porque os inimigos estavam ao redor, e ele falou: escuta, Samuel disse que viria, mas os inimigos estão aqui, estão me apertando, eu preciso fazer o sacrifício. E acabou Saul fazendo o sacrifício que não era competência dele, era competência do sacerdote, mas acabou colocando o carro diante dos bois, e aquilo foi um pecado que ele cometeu. Mas o que acontece? Samuel prometeu ir, não prometeu? Quantos dias ele deu? E em que dia que ele chegou? No 7º dia. Espera 7 dias. Não importa as circunstâncias que você esteja passando, espera 7 dias. Samuel era um homem de palavra, e aquilo que ele prometia, era isso que ele cumpria. Se Samuel disse: escuta, não olha para nada, não olha para o barulho, não olha para as crises, espera os 7 dias, porque eu vou nos 7 dias. E no tempo determinado, ele estava, porque ele era um homem de palavra. A palavra que a gente empenha
deve ser mais importante do que as entranhas da própria mãe. Então vamos dizer isso não preciso dizer essa frase toda grande não, mas diga: a tua palavra vale mais do que as entranhas da mãe. Vamos guardar isso? É melhor não prometer. Se você tem dúvida de que não vai cumprir, é melhor não prometer. É melhor a partir de hoje, de uma forma especial, você vigiar em cima daquilo que você fala. Vigiar em cima daquilo que a gente empenha, das palavras. É um alvo, é um desafio de vida. Não quer dizer que você vai sempre conseguir esse alto nível de comprometimento, mas que você saia do patamar em que você está hoje e galgue um degrau e um pouco mais, até que essa identidade seja formada na sua vida. E se você talvez não tenha interesse de fazer alguma coisa, seja sincero. Se você acha que não vai conseguir, não arranje desculpas. Não procure fazer aquilo que é o politicamente correto. Não procure priorizar estar bem com as pessoas. Seja verdadeiro. Seja sincero. Não quer dizer que você vai ser indelicado ou vai ser grosseiro, mas que as pessoas possam entender que o seu sim é sim e que o seu não é não. O que procede disso, o que vai para além disso, é procedência maligna, é farisaísmo, é hipocrisia. O que passa disso é algo que não se coaduna com a verdade, com a pureza e com a sinceridade. Então aquela túnica representava uma palavra empenhada, que vale mais do que as entranhas da mãe. Em terceiro lugar, aquela túnica era uma túnica de sacerdote. Imagina aquele menino bonitinho. Toda mãe acha o filho a coisa mais linda do mundo, especialmente quando ele começa a andar, porque quando ele foi desmamado é que ele foi levado. Então ele era realmente muito pequeno. Mas a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer, não se desviará dele. Interessante que quando o Daniel era pequenininho, ele colocava o meu paletó. Aqui em Ribeirão Preto ficou muito calor, a gente não usa mais paletó e gravata. Mas lá em São Paulo, mais fresquinho, todos os domingos estava de gravata e de paletó. E ele bem pequenininho, pegava o meu paletó, pegava minha gravata, aquela coisa assim, ele bem pequeno, punha um caixotinho, punha a Bíblia em cima do caixote, e aí pegava o caixote assim, a Bíblia, e falava: irmãos, pequenininho, bem pequenininho, irmãos, terno e gravata, pequeno. Essa é a imagem que eu começo a formar, só que o meu paletó era grande para o tamanho dele. A estola sacerdotal era do tamanho dele. Agora imagina aquela coisinha fofa, aquele menininho pequenininho com uma estola de sacerdote, com uma túnica de sacerdote. O que é isso, queridos? Identidade. Identidade. A identidade a gente imprime não é quando a criança está com 12, 13, 15. Jesus com 12 anos, Jesus estava aos pés dos mestres, dos rabinos da época, inquirindo-os e interrogando-os acerca das Escrituras. Ele estava falando de Isaías, ele estava falando de Jeremias, com 12 anos. A identidade de sacerdote, a identidade de rei, a identidade de servo sofredor, a identidade de um homem de Deus estava impressa, estava definida. O que eu queria dizer para você hoje, independentemente se você hoje está aqui na condição de mãe ou de pai, ou de futuro pai,
ou de filho, eu não sei em que condição você está, mas de alguma forma você deve pegar isso, especialmente se você não tem filho ainda. E que você deve entender que a mãe, ela tinha uma preocupação. Ele está longe de mim. Não importa. Ela podia pensar assim, bom, afinal de contas ele vai para a casa de um sacerdote. Ele vai crescer com os filhos do sacerdote. Então eu não preciso me preocupar, porque ele vai ser um sacerdote. Mas se ela pensasse assim, teria sido a pior cilada do mundo. Sabe por quê? Porque a casa dos sacerdotes, para onde Samuel estava se dirigindo, aqueles sacerdotes haviam se corrompido. Aqueles meninos, filhos de sacerdote, se tornaram avarentos, se tornaram violentos, se tornaram imorais. Por isso, se aquela mãe tivesse confiado a alguma instituição, ou tivesse confiado a educação ou a criação do seu filho, única e exclusivamente às mãos de um outro sacerdote, ou de uma escola, ou de alguma liderança, aquele menino não teria o futuro que teve. Então ela pensou assim, ele pode não estar na minha casa, mas ele vai ter um pedaço de mim, e ele vai se lembrar de mim, ele vai se lembrar da minha moral, ele vai se lembrar dos meus ensinos, ele vai se lembrar de quem eu sou, de onde ele é, de onde ele veio, e para onde ele vai. Ela não abriu mão da responsabilidade de imprimir naquele menino uma identidade, e uma identidade sacerdotal. Amém? Então pergunto aos pais, qual é a identidade que a gente está formando nos nossos filhos? Talvez a gente não saiba exatamente o que eles hão de ser, que caminho, que profissão, qual o encaminhamento profissional cada um terá. Mas independentemente do que sejam eles, todos nós fomos chamados para o sacerdócio. E o que é ser sacerdote? Ser sacerdote é levar as pessoas para Deus. O que é ser um profeta? É trazer Deus ao povo. Mas o que é ser sacerdote? É levar o povo para Deus. Então, independentemente se você é pai, mãe, filho, qual a condição em que você me ouve hoje, mas nós somos um reino sacerdotal. E essa identidade, filho, toma essa estola, toma essa túnica, você vai viver para interceder pelo outro. Você vai viver para não ser uma ilha. Você vai viver para sentir a dor dos que sofrem. Você vai ser uma pessoa que vai se identificar, que vai chorar, que vai entender o que é sentir dor pelo outro. E você vai se esmerar para ser uma pessoa, independentemente da escolha profissional, mas você vai ser alguém que não vai viver uma vida solitária, mas vai viver para chorar pelo outro, para interceder pelo outro e para levar o outro diante de Deus. Isso é um sacerdócio. Eu quero chamar todos os homens aqui a serem sacerdotes. Você não pode passar um único dia sem orar pela sua esposa. Você não pode deixar um único dia sem orar pelos seus filhos, pelo encaminhamento profissional deles, pela pessoa com quem ele vai casar ou com quem ela vai casar, para que o Senhor mesmo vá aparando as arestas, vá fechando a porta aqui, abrindo ali. É o coração do pai e ao mesmo tempo sacerdote que vai orando. Senhor, eu não sei, mas eu sou sacerdote e o meu papel é apresentar meus filhos para o Senhor. Então que eles se casem da forma correta, que eles tenham a profissão que o Senhor tem para eles, que eles sejam uma influência, que eles sejam luz no meio das trevas, que eles sejam felizes e abençoados. E aí, queridos, quanto mais você é fiel, se você é fiel no pouco, Deus vai aumentar o número dos seus filhos. Tanto é que aumentou o número dos filhos do pastor Raimundo, já está com 6, e quem sabe venha mais por aí. Mas eu não estou falando do filho biológico. Eu estou falando que se você é fiel no pouco, Deus abençoa o seu sacerdócio.
Se você é uma pessoa que ora pela sua família, que você tem uma identidade sacerdotal e ajuda a formar a identidade sacerdotal, meus amados, você vai ter pessoas que vão viver para o outro. Que vão viver para o outro. E é isso que a gente tem que ser. Eu tenho que gastar minha vida em favor dos outros. Em favor das pessoas. Isso é sacerdócio. É levar as pessoas para Deus. E essa identidade, de pequenininho, ele já andava como um sacerdotinho. Talvez com um brinquedo na mão e com incenso na mão direita, que era comum dos sacerdotes da época. Sacerdócio, identidade. Identidade. Há uma crise de identidade nessa geração. As pessoas não sabem quem elas são. Grande é a nossa responsabilidade. Imprimir uma identidade. E se não sabemos como fazer, e na grande maioria das vezes, realmente, ou na maioria das vezes, nós não sabemos como fazer isso. Então daí que a gente tem que fazer mesmo, estar diante de Deus. Deus, eu não sei imprimir uma identidade. Ajuda-me. Ajuda-me. Às vezes imprimimos uma identidade errada no relacionamento conjugal. Um casamento onde só se fala a um tanto de decibéis para cima. Hoje eu estava no almoço do Dia das Mães e tinha um pula-pula do meu lado ali. E as crianças ali pulando. Se elas só pulassem, estava bom. Mas elas gritavam. Mas é normal gritar como criança. Só que elas estavam gritando, não era o grito de criança. Eu estava olhando para aquelas crianças e estava pensando, gente, provavelmente é a reprodução da mãe. Porque talvez aquela mãe esteja acostumado a falar com a filha naquele tom de voz, daquele jeito de voz. Sabe quando a criança começa, a Esther brincou comigo, né? A criança bem pequenininha, sabe aquele coisa meu, assim, da mãe fazer assim com a sabe, aquele jeitinho de falar, né? E aquele jeitinho assim meio autoritário, né? Falando com o marido, falando com a criança e tal. A criança era uma cópia. E naquela altura, e falando daquele jeitinho, tal como outra criança, assimilou. Assimilou o volume alto, assimilou a gritaria, a forma de brigar, a forma de se impor. Assimilou. Estão entendendo? E às vezes essa é a identidade. E eles crescem achando que é assim que tem que ser. Que tem que andar por aí gritando com as pessoas. Porque se assimilou essa identidade. Em penúltimo lugar, um modo de vida. O que aquela túnica representava para Samuel? Um modo de vida, integridade. Túnica de linho fino. O linho fino representa as obras de justiça dos santos. Linho fino. Era o tecido daquela túnica. Linho fino. Você pode ver no Apocalipse que todos os santos na glória hão de se vestir de linho fino. E isso representa as obras de justiça dos santos. Então aquele menino aprendeu que além de todos os sinais que já mencionamos aqui, eu quero que você repita após mim, uma história sacrificial, o valor de uma palavra empenhada, uma identidade sacerdotal e um modo de vida. Integridade. Linho fino representa obras de justiça. E aí eu fico pensando que aquele menino foi parar na casa ou no ambiente de um sacerdote que fazia vista grossa em relação ao pecado dos filhos, e os filhos se tornaram cada vez mais
promíscuos. E esse menino crescendo junto com esses outros, ouvindo e vendo desse modelo que não era aceitável. Mas o que aquela estola representava? Eu não preciso ser como eles, e não serei como eles. Linho fino. Será que a gente consegue, amados, nesse nosso tempo tão difícil, onde o acesso às coisas boas, bem como o acesso às coisas que também não prestam, chegam ao nosso alcance assim tão rapidinho? Será que a gente consegue hoje imprimir um valor? Será que a gente consegue fazer com que, olha, filho, eu não posso estar com os meus olhos voltados para você, para onde você vai, mas será que você assimilou que a sua forma de vida tem que ser diferente? Que se o outro fala palavrão, você não precisa falar? Que se o outro compartilha imagens pornográficas no WhatsApp, você não precisa compartilhar e você não deve compartilhar? Será que você entendeu que essa estola que eu estou procurando passar para você ano após ano e determinadamente, persistentemente, será que isso tem sido suficiente para imprimir em você não um negócio assim religioso, não uma carga religiosa, mas será que você compreendeu o valor de ter uma mente pura, uma mente que não se deixa contaminar? Será que você está conseguindo assimilar o valor dessa estola que é de linho fino, e que isso, se isso for preservado na sua vida, vai ser uma bênção no seu casamento, vai ser uma bênção no seu relacionamento conjugal, vai ser uma bênção na sua profissão? Será que você conseguiu assimilar, compreender que essa estola moral que a gente procura passar, ou espiritual que a gente procura passar, há de preservá-los no caminho, para que eles não caiam em ciladas, para que eles não caiam em armadilhas, para que eles não vivam uma vida amarga? É interessante que esses homens de Deus viveram em ambientes perigosos. Moisés, por exemplo, viveu no palácio no Egito, mas Hebreus 11 diz que ele teve a coragem de romper com o Egito, porque para ele era melhor o opróbrio de Cristo do que a riqueza dos tesouros do Egito. Era melhor viver como pobre no deserto do que se vender. Mas isso é moral, isso é estola, isso é valor assimilado, queridos. José também viveu no Egito, mas não se corrompeu, estava na casa de Potifar, e a mulher quis deitar com ele, ele deixou a veste nas mãos dela, e pernas para que te quero, correu, fugiu, foi preso injustamente. Mas a estola, os valores, ele não perdeu. Será que no meio desse tempo profético, quando a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará, o amor de muitos se esfriará, quando ele vier, está escrito, quando ele vier porventura, achará fé na terra? Porque o amor de muitos esfriará. Sabe por que o amor se esfria? O amor se esfria por causa do mundo carregado, o mundo carregado na nossa mente, o mundo, os cuidados, a imoralidade, a sedução, as coisas que querem fazer com que a gente se torne realmente igual a outros, uma pessoa igual a esse mundo, misturado com essas coisas. Mas ela, a cada ano, entregava uma estola de linho fino. Você não precisa e nem deve ser como os jovens com quem você convive. Você é diferente. Obra de justiça dos santos. E a última coisa, para a gente orar e descansar. A última coisa.
Queridos, cada ano ela preparava uma túnica de acordo com o tamanho dele. E a gente não sabe por quantos anos ela fez isso. Quando Samuel ouviu a voz de Deus pela primeira vez, ele tinha pelo menos 20 anos. E é possível que ele tivesse mais do que isso. Não sabemos por quanto tempo, mas uma coisa nós sabemos, é que a cada ano a túnica tinha uma medida. Tinha uma medida. E ela acompanhou esse processo medida por medida. Medida por medida. Ano após ano. Ano após ano. O que eu quero dizer é o seguinte: que a gente não pode simplesmente ter filhos e largá-los no mundo. A gente precisa acompanhar. E na medida em que a gente acompanha, a gente pode medir o quanto eles cresceram. Havia uma medida de centímetros, mas há uma medida moral, há uma medida espiritual. E como é que a gente se alegra quando a gente percebe que as nossas orações não são em vão? Não só orações, mas o nosso modelo não é em vão. Porque há momentos na vida das pessoas a quem a gente está acompanhando, que a gente vai perceber máculas, fraquezas, vulnerabilidades, agressividade. Mas aquilo não é um sinônimo de fracasso. É apenas um sinal de que naquela área precisamos acompanhar mais. Porque há uma medida de maturidade a que a pessoa chegou, mas aquilo não é o fim. Vamos acompanhar, vamos orar mais, vamos ensinar mais, vamos ser mais pai, vamos ser mais mãe, vamos ser mais modelo. Não quer dizer que naquelas áreas eles estejam perdidos, mas quer dizer que eu preciso estar talvez um pouco mais diante de Deus e um pouco mais diante dele. Mas a grande boa notícia é que a cada ano ela podia olhar para o filho e poder dizer: filho, como você cresceu nesse ano? Eis uma túnica na sua medida. Mas filho, como você também cresceu no conhecimento, como você cresceu na graça, como você cresceu em sabedoria, como você cresceu em responsabilidade, como você cresceu em paciência. No ano passado você estava nervoso, você estava inquieto. No ano passado você estava meio como que vendo o mundo de uma forma muito pequena. Mas que alegria, eu posso te trazer hoje uma túnica de acordo com o teu tamanho, não só a sua estatura, mas segundo a sua maturidade. E eu estou acompanhando, e o melhor de tudo é que eu estou contemplando com os meus próprios olhos de que você hoje já é diferente do ano passado, que você cresceu. Esse é o testemunho dos homens de Deus, o testemunho que temos acerca dos homens de Deus na Bíblia. Por exemplo, Jesus crescia diante de Deus e diante dos homens, e ele crescia em graça, ele crescia em estatura, ele crescia em sabedoria. Ou seja, ele crescia intelectualmente. Na sua formação intelectual, ele estava melhor. Na sua formação espiritual, graça, ele estava mais forte na graça. E ele crescia em estatura, fisicamente falando, saudável. Samuel crescia, Jesus crescia. E Ana tinha a alegria de saber que, apesar de ter consagrado o menino, mas nunca abriu mão de ser mãe dele. Se Eli não era a referência de sacerdote, ela como mãe era. Ela era tudo. E é por isso que eu elogio as mães. Porque a mãe é tudo. Ela é profeta, ela é pastora, ela é sacerdotisa,
ela é professora, ela é instrutora, ela é advogada. Se tiver que usar um cabo de guarda-chuva, ela vai usar o guarda-chuva. Ela é delegada, ela é soldada, ela é polícia, ela é general, ela é tudo. E é tão bom poder olhar para aquela Ana. Cada ano, uma medida. Cada ano, uma medida. E eu te pergunto, qual que é a sua medida hoje? E se eu te perguntar hoje, da sua vida espiritual, qual foi o melhor momento da sua vida espiritual? Eu não sei qual seria a tua resposta, mas a minha resposta para a minha vida é que o momento espiritual melhor é hoje. Porque uma vez eu aprendi com meus pastores, especialmente com a pastora Valnice Milhomens, minha pastora atual, que nos ensinou o seguinte: que o que realmente importa não é como você começa, mas é como você termina. E como você nunca sabe quando terminará a sua história, sua trajetória, então hoje tem que ser o dia mais importante da sua espiritualidade. Hoje tem que ser o dia mais elevado da sua estatura moral. Hoje tem que ser o dia mais elevado da sua estatura espiritual. Hoje tem que ser o dia mais importante, porque você não sabe. Nós não sabemos. E eu trago isso comigo ano após ano, dia após dia. Que o meu dia hoje precisa ser um dia de vida com Deus. Um dia de coração limpo, de coração sem amarras, sem amargura com ninguém, sem dever nada para ninguém. E se há alguma situação no processo, ser fiel até o final, caminhar com fidelidade até o final, pelo homem honrado que você é, pela mulher honrada que você é, reconhecendo erros e acertos, mas procurando ser digno. Porque você não sabe quando termina a sua lida. Por isso, a estola sacerdotal, para mim, hoje, tem que ser uma estola na medida do melhor da minha espiritualidade, do melhor da minha moral, do melhor da minha vida familiar. Uma medida elevada, dentro do possível para cada um. Porque o que mais importa não é como você começa, mas é como você termina. E aquela estola tinha a ver, por último, com o acompanhamento no processo de maturidade. Que seja assim na minha vida e que seja assim na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar, queridos? Por gentileza, vem aqui à frente. Os ministros de louvor, se puder vir bem à frente para poder caber as pessoas que estão chegando aí nos corredores. Ao vir à frente você está dizendo que quer entender e quer se deixar transformar pelo Espírito Santo, seja qual for o seu status, se é status de pai, de filho, de avô, independentemente da realidade em que você hoje se encontra, mas você pode hoje traçar uma linha divisória e começar algo novo. Quem sabe seja esse o desejo, traçar uma linha e começar de novo. Geralmente nesses dias, quando a gente ora pelo pai, pela mãe, tem tantas histórias. E talvez você tenha feito parte de uma história difícil, uma história de divórcio, de abandono. Quem sabe no bojo do contexto da sua vida, você tenha um histórico de traição, de feridas emocionais. Mas isso não deve fazer com que você hoje se sinta destruído ou derrotado. Se hoje você ouve a voz de Deus, hoje você vai ter um nível de luz para a sua vida.
E o que vai contar realmente é a sua conversão. Deus pode, eu não estou falando da conversão do novo nascimento, mas da conversão nesse contexto em que eu estou falando. Se você hoje muda o seu coração e pensa assim, puxa, se eu tivesse essa luz naquela época, eu não teria feito o que eu fiz. Se você se sente como causador de algum prejuízo a alguém. Mas se você foi vítima de alguma situação nesse sentido, que está além daquilo que você podia fazer, mesmo assim você pode se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, hoje eu quero ter um coração diferente, um coração perdoador, para liberar, para esquecer e começar uma nova história. E eu gostaria que o Espírito te ajudasse. Minha oração é que o Espírito de Deus te ajude a começar uma nova história. Que teu manto de graça, de glória venha sobre cada pai, cada mãe, cada filho. Senhor, que teu espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de poder, de conhecimento e de temor do Senhor venha sobre cada vida hoje de uma forma impactante, de uma forma transformadora, para que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Ondas do teu Espírito venham, águas cristalinas, para lavar o passado, para lavar a mente, lavar a consciência, lavar o coração, trazer alívio, trazer direção, trazer luz, trazer graça sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre teus filhos, hoje e sempre. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno. Aleluia. Obrigado, Senhor.